Fala galera do portal High Speed Brasil, estamos começando mais um Papo de Paddock. Ao meu lado, ninguém mais, ninguém menos que Cal Machado. O cara já andou de tudo, uma verdadeira lenda do automobilismo. Cal, muito obrigado por conversar com a gente. Hoje, piloto da Sprint, guiando os carros aqui com o pessoal da Sprint Race. Mas eu quero que você fale um pouquinho da sua carreira, das categorias que você passou. Tenta fazer um resumão de toda a sua categoria em 5 minutos para mim, é possível? Difícil, né, cara? Tem muitos anos aí na estrada e eu acho que o que eu posso dizer é que eu hoje, por exemplo, eu estou guiando numa categoria que eu acho fantástica, porque mescla pessoas, pilotos experientes com pilotos iniciantes, grandes talentos que estão guiando aí com a gente, garotos extremamente rápidos. E eu acho que o legal da Sprint Race é esse presente que ela está dando ao automobilismo, de poder mesclar com a gente que tem um pouco mais de experiência. Talvez não tenha hoje a velocidade que eu tinha lá atrás, né, quando mais novo, mas tenho muita experiência para poder trocar com eles e ajudá-los, né, para que sigam carreira para frente. Eu brinco sempre com os garotos que meu grande pagamento e o meu grande prazer é estar no sofá da minha casa, talvez daqui 5, 10 anos, e poder assisti-los, né, torcendo por eles e dizer assim, olha, esse aí guiou comigo, né, disputamos, trocamos tinta. Então é uma coisa assim muito legal e que eu acho que é o que me mantém firme e forte pilotando ainda. Eu já tinha, em 2009, como todo mundo sabe, eu tive que interromper a minha carreira por causa da leucemia. Eu fiquei 3 anos parado e aí voltei a convite do Thiago Marques e do Tarso Marques para realmente com esse objetivo de trocar experiência com os garotos, de ajudá-los, né, para que a categoria realmente se torne uma escola para o automobilismo. Então, humildemente, eu digo que o pouco que eu sei eu passo, não escondo nada de nenhum deles. E esse tem sido o meu projeto dentro da Sprint Race. São quantas largadas na carreira? Você tem uma ideia? Cara, eu não saberia te dizer não, mas foram muitas, né? Porque eu acho que ao longo da minha vida eu fiquei muitos anos da vida dedicado a isso, né? Ao automobilismo, fazendo realmente tudo o que o automobilismo exige, que é o que eu falo para os garotos, que tem que ter respeito com o corpo, tem que ter um condicionamento físico, tem que aprender a ter uma força mental muito grande, porque o automobilismo só quem pilota sabe e entende o que eu estou falando. Ele não basta você ser rápido numa volta, você tem que ser um relógio em todas elas. E você guia um carro que quando você larga ele tem uma performance, e quando ao meio da corrida e para o final ele muda muito. E daí vem a tua experiência, aí vem o que você pode extrair em cada momento do teu carro, né? Como que você vai guiá-lo, porque você precisa ser rápido, você precisa combater às vezes no final de uma prova. Então, tudo isso são coisas que a gente fala muito dentro da Sprint Race e eu já vivi isso, diria assim, na minha vida, em várias categorias, mas eu nunca guiei numa categoria que fosse aberto isso a todos os pilotos. E a Sprint Race é aberto, quer dizer, aqui ninguém esconde nada de ninguém. O objetivo aqui realmente é fazer os garotos que estão começando, que de repente começam um pouco mais para trás e vem evoluindo, é trazê-los para frente o mais rápido possível. E isso eu diria para você que tem acontecido muito forte dentro da Sprint Race nesses últimos 3 anos aí. Falando um pouquinho de automobilismo nacional, você na sua larga experiência vê... Ô Pedro, quebra um galho aqui para mim, vai Pedro, pega o capacete dele aqui por favor, vai. Ajuda alguma coisa, esse Pedro Rodrigo assistente, muito bom. Fala um pouquinho de automobilismo nacional, a gente sabe que o momento econômico não é dos melhores. A gente sabe que o automobilismo demanda muito investimento. Você já passou por momentos excelentes. Sim. E hoje a gente sabe que a situação não é tão boa assim. Como que você vê essa transição? É falta de apoio? É a CBA que poderia ajudar um pouco mais? Ou a CBA está fazendo tudo aquilo que ela pode, na sua opinião? Como é que você vê esse momento do automobilismo nacional? Eu acho que o automobilismo ele já viveu momentos até piores do que esse que nós estamos passando. Eu vejo lógico, com preocupação, porque o país, do modo geral, está muito difícil. Então, todas as empresas, na sua maioria, estão hoje com problemas, estão, de repente, até trabalhando no vermelho. Então, daí é difícil para um empresário, por exemplo, pensar
investir no automobilismo, ou investir em qualquer tipo de mídia, qualquer tipo de marketing. Então, geralmente as empresas encolhem nesse período. Mas o automobilismo, eu queria dizer assim, se todo mundo olhasse o automobilismo, pelo menos com uma visão assim de 50% do que é o futebol no Brasil, o automobilismo retorna, para cada R$1 investido aqui, ele retorna talvez até mais do que lá. O problema nosso é que hoje a visibilidade e a cultura do esporte a motor no Brasil, ele ainda é considerado como uma coisa elitizada, que não é verdadeiro, né? Eu falo isso às vezes, até em algumas entrevistas, que as pessoas dizem assim, o piloto tal, o cara é meio boçal, o cara é isso, o cara é... Não, a maioria dos pilotos são gente boa, cara. É que é o seguinte, criou-se eu diria sei lá, um negócio estranho sobre o piloto, de que o piloto não pode ter o contato com o público, o piloto não pode ir numa arquibancada. Tá errado isso. Eu sempre defendi uma ideia de que o dia que tivesse uma transmissão até de rádio, de corridas de carro, que tivesse 2 repórteres na arquibancada interagindo, fazendo com que o público, de repente, escolhesse daqueles carros que estão largando no grid, escolhesse um para torcer e que interagisse de alguma maneira com esse piloto, nós criaríamos o que tem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é inversamente proporcional. O Brasil é futebol, os Estados Unidos é automobilismo. Quer dizer, é inversamente proporcional. E se eles ganham muito dinheiro e se as empresas investem pesado, é porque dá retorno. Porque eles têm esse conhecimento também e talvez até um pouco mais apurado do que no Brasil. Kart, a própria Fórmula V que está aqui hoje, a Sprint Race, são todas categorias escolas, são categorias, como você bem frisou, para ensinar essa garotada toda nova. Mas falta algum degrau nesse meio? O que falta para o novo piloto? Na verdade, falta um pouco de incentivo, até, eu diria assim, teria que ter uma lei de incentivo fiscal para que a empresa que adotasse um piloto, desde lá do kart, levasse a carreira dele adiante, realmente de uma maneira mais fiel, sabe? Fidelizar aquele piloto com a marca dele, porque a gente sempre fala, ao longo desses anos, de que o automobilismo ele apruma para o crescimento. Daí de algum lugar sai uma crise e o primeiro que é afetado é o automobilismo. Mas talvez é por causa da cultura, que é o que eu estava falando anteriormente. As pessoas veem o automobilismo como um esporte, de repente, de elite. E não é verdadeiro. Isso daqui é que nem futebol. Isso aqui tem acesso a todo mundo. A única coisa que eu ainda, assim, eu vou dizer, até a nível de CBA, pessoal que está entrando novo aí, tem que criar uma maneira de o piloto interagir mais com o público. Não é abrir os boxes e deixar todo mundo entrar também, porque não tem como controlar isso. Mas é criar alguns links e fazer algum trabalho de rádio, de repente, como a Stock Car pensou lá atrás, de fazer a rádio Stock Car, mas para interagir com o público, não para ficar falando só do piloto. O piloto já é falado, ele já vai estar dentro do carro e tal. Então, interagir, criar uma torcida, fazer com que as pessoas se interessem, de repente, em adotar o número do carro X para torcer, ou o piloto X para torcer. Eu acho que é isso que é legal e que, de repente, falta no Brasil. E isso teria que partir eu diria, da CBA, que é a mãe de tudo. Ela que teria que, de repente, dar esse rumo para o automobilismo. Trazendo de repente esse trabalho, né, extra que as equipes não fazem, que a organização, por exemplo, do evento não faz, e trazer isso para um mundo mais popular, onde as pessoas se sintam mais próximas dos pilotos. Eu acho que isso vai fazer o automobilismo crescer muito no Brasil. Muito bom, Cal. Nossos 10 minutos estourou, eu sei que você tem que ir para o carro. Só para a gente terminar, expectativa para o segundo semestre da Sprint Race. Muita coisa pela frente. Eu acho que são excelentes, porque eu vejo assim, aquilo que eu falei no início, muitos garotos que começaram mais lentos no início da temporada, evoluindo muito rápido, sabe, chegando hoje, brigando pau a pau lá na frente. E isso é uma coisa que não está acontecendo em todas as categorias. A Sprint Race realmente está formando pilotos. Se você parar e olhar o brasileiro de turismo, que seria o acesso à Stock Car, né? Todos, acho que o primeiro, segundo e terceiro, se não me engano, são sprint. Quer dizer, então eles estão brigando na frente, eles saem daqui, eu diria, quase prontos e chegam lá realmente vencendo lá dentro. Então eu acho que isso mostra que a Sprint está preparando bem essa turma aqui. Tá certo. Cal Machado, muito obrigado.
Valeu pelo papo. A gente tinha papo aqui para mais umas 2 horas tranquilamente, mas os compromissos não deixam. Boa sorte para você nesse final de semana e ao longo de toda a temporada. Obrigado, um abração para vocês e para toda a galera aí, tá? Isso aí. Cal Machado para o Papo de Paddock no portal High Speed Brasil.